Irmãs e irmãos amados, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Hoje é quinta-feira, 11 de junho de 2020, e nós nos unimos mais uma vez nesta transmissão online para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. Porém, antes, vale lembrar que na última terça-feira o Conselho esteve reunido e deliberou com relação à reabertura do templo e à retomada das atividades na igreja. E decidiu-se da seguinte forma: nós vamos retomar as nossas atividades no templo a partir do dia 2 de julho, uma quinta-feira, com uma reunião de oração. E no domingo seguinte, o domingo dia 5 de julho, apenas o culto vespertino. E assim manteremos por todo o mês de julho. Trabalhos semanais, terças e quintas, e aos domingos apenas o culto vespertino. Vale ressaltar que estas medidas visam proteger os irmãos de possíveis aglomerações, proteger a saúde daqueles que frequentam o nosso templo e que todas as medidas de segurança, de proteção e precaução serão devidamente cumpridas pela nossa igreja e por aqueles que lá estiverem. Deverão então cumprir todas essas precauções e orientações que serão em tempo oportuno relembradas aos irmãos. Então, amados, retomaremos as nossas atividades no templo a partir da quinta-feira, 2 de julho, com uma reunião de oração, e aos domingos apenas os cultos vespertinos. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos permita, em breve, estarmos juntos e desfrutarmos da companhia dos nossos amados irmãos. A palavra do Senhor, no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, nos traz o conhecido texto: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O profeta Jeremias viveu em uma época em que o povo de Deus, o povo de Israel, estava longe do Senhor, estava distante dos seus caminhos, voltados à idolatria, não cumprindo os mandamentos de Deus e estavam distantes, desgarrados do Senhor. E em todo o livro do profeta Jeremias existe uma advertência de Deus para que esse povo se consertasse, para que esse povo voltasse aos caminhos do Senhor e observasse a sua lei. Já o livro de Lamentações de Jeremias é o período seguinte, onde o povo já estava vivendo o cativeiro na Babilônia. Parte do povo, por permissão de Deus, foi levado à Babilônia e lá permaneceram. Os que ficaram em Jerusalém puderam contemplar a sua cidade destruída, os seus muros destruídos, o templo destruído. Muitos pereceram. Era um tempo de grande tristeza, era um tempo de grande dor e de muito sofrimento. Talvez por isso o profeta Jeremias tenha ganhado a alcunha de profeta chorão, porque ele se lamenta diante do Senhor, ele se entristece por ver a situação em que seu povo e a sua cidade se encontrava neste período que durou 70 anos, este exílio babilônico. E é neste contexto que Jeremias então ergue a sua voz para dizer: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Certamente você já ouviu esse texto e nós somos por vezes levados a pensar de que Jeremias está falando em termos um pensamento positivo, em termos na nossa mente que os dias vão melhorar, de que as coisas podem progredir, que a nossa vida, se nós batalharmos e corrermos atrás, as coisas podem melhorar ao nosso redor, apesar e a despeito de todo o sofrimento, de toda a tristeza, de toda a dor. Se nós trouxermos à memória aquilo que pode nos dar esperança,
nós poderemos então ter uma vida melhor. Porém, isso é muito pregado nos dias de hoje como um positivismo, um pensamento positivo, para que nós possamos então nos convencermos a nós mesmos de que as coisas podem melhorar, basta nós querermos, basta nós acreditarmos, basta nós termos fé que as coisas podem melhorar. Porém, Jeremias estava se referindo que apesar de toda tristeza, que apesar de toda luta, que apesar de toda dor, o pensamento dele deveria se voltar para o Senhor. Nós não podemos firmar a nossa esperança e trazer à memória, como se isso fosse melhorar, coisas que são frágeis, coisas que são passageiras, coisas que são momentâneas, como as nossas próprias forças, como as finanças, como a política, como as descobertas da ciência. Isso pode nos trazer uma falsa esperança. Porém, a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor é a nossa esperança. Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 1, diz que Cristo é a nossa esperança. Ainda Paulo, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 16, nos assegura que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa verdadeira esperança está no Senhor Jesus. É Ele que é fiel para cumprir as suas promessas. É Ele quem prometeu estar ao nosso lado em todos os dias da nossa vida. É Ele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É Ele que se deu por mim e por você. É Ele que prometeu que voltará para nos buscar. É Ele que disse para mim e para você que na casa do Pai dele havia muitas moradas e que Ele então estava indo para nos preparar lugar. É do Senhor a promessa infalível. É do Senhor a promessa que se cumprirá. Nós não podemos firmar a nossa esperança naquilo que nós vemos, naquilo que está ao nosso redor, porque tudo isso é passageiro, tudo isso é frágil, tudo isso é elevado, tudo isso terá fim. Porém, a esperança no Senhor Jesus, ela é eterna. Cristo é a nossa esperança da glória. Isso é trazer à memória o que nos pode dar esperança. É olhar para a cruz de Cristo, é olhar para o seu sacrifício, é olhar para a sua ressurreição, é olhar para o seu poder e aguardar com esperança a sua volta. Encha a sua mente, encha a sua vida de esperança, encha a sua vida de Jesus Cristo. Ele é a verdadeira esperança e é nele que nós nos apoiamos, é nele que nós cremos, em nome de Jesus. Amém.